Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos começando a nossa conversa de hoje, mais uma vez. Estamos com a internet um pouco fraca. Se porventura nós não conseguirmos continuar, você já fica sabendo o motivo. Mas nós vamos conversar hoje, nosso desejo é conversar hoje sobre a ressurreição. Esse acontecimento que é o mais importante na vida da igreja e também na vida de cada um de nós cristãos, não é? Cristo ressuscitou. São Paulo diz com todas as letras, não é? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, nós estamos perdendo tempo, todo o nosso sofrimento, toda a nossa luta não tem sentido. Mas, na verdade, a gente sabe que o Cristo ressuscitou. Ele é a nossa paz, Ele é o nosso Salvador. Então é isso que nós queremos hoje meditar um pouco nessa nossa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, bendito que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus amado e Senhor bendito, nós nos entregamos nas tuas mãos nesta noite, pedindo Jesus ressuscitado, vivo e verdadeiro no nosso meio. Que o Senhor nos conceda nessa noite a sua bênção, a sua paz, a sua proteção, para que nós possamos, Senhor, entrar, ao menos um pouco, no mistério profundo da vossa ressurreição. Pedindo a doce Virgem Maria, que te acompanhou, Jesus, no padecimento e na glória, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos vocês que me acompanham. Está vendo aí o Gilson, a Lígia Cristina, Damiana, Lucinéia, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos vocês. Vamos refletir um pouco sobre a beleza dessa festa, né? Eu gostaria de começar desejando a todos vocês uma feliz Páscoa, porque nós estamos vivendo ainda a Páscoa, né? É muito importante a gente entender que a igreja celebra a Páscoa durante, na verdade, 40 dias, até a ascensão de Jesus ao céu. A igreja celebra a Páscoa. E de maneira mais intensa, liturgicamente, inclusive de maneira mais profunda, nesses 8 dias que seguem a Páscoa, chamada oitava da Páscoa. Ou seja, são 8 dias que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E por que isso é importante? Por causa das graças que são anexas a esta devoção. Quando nós celebramos a ressurreição liturgicamente, né, a igreja ensina para nós que não é apenas uma lembrança que nós estamos realizando, não, é uma presentificação. Torna-se para nós um mistério presente, com todas as suas graças, com todas as suas bênçãos. Então podemos dizer assim, as comportas das graças de Deus estão abertas para nós. Por quê? Porque o Cristo conquistou isso para nós. Não foi de graça, não. Ele enfrentou a morte com a sua morte. Ele enfrentou o demônio, ele enfrentou o inferno. Ele destruiu o inferno, destruiu a morte, destruiu o pecado. Por isso, né, ele agora derrama sobre nós essa abundância de graças. Jesus disse uma coisa muito interessante, né? Lá em João 12:32, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, né? Essa palavra, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim.
As pessoas importantes querem atrair os outros de que maneira? Fazendo sucesso, cantando bonito, fazendo grandes jogadas de futebol, de tênis, de basquete, não sei o que mais. Né? Jesus não. Jesus quer fazer sucesso levantado na cruz. E fez mesmo. É impressionante que ali, já aos pés da cruz, né, aquele centurião que chefiava, né, aquela crucificação de Jesus, quando Jesus morre, São Lucas narra isso, lá está lá em Lucas 23, 47, São João também narra, né, o centurião disse realmente, este homem era o Filho de Deus. Ora, meus irmãos, o que faz com que um soldado romano, um oficial romano, que estava acostumado a crucificar tantas pessoas e crucifica mais um, o que faz esse homem ser tocado ali aos pés da cruz de Jesus? Jesus não fez nenhum milagre ali, né? Mas a força da graça, do Cristo levantado na cruz, né? Aquele perdão que Jesus dava ali, Pai, perdoai-lhes. Não sabe o que fazem. Certamente essas palavras, meus irmãos, tocaram o coração daquele homem. Quando ele vê Jesus dizer para aquele, né, ladrão que estava crucificado do lado dele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, sem revolta, sem blasfêmias, sem xingar ninguém. Jesus ali amando, perdoando, rezando. Sabe, meus irmãos, certamente isso quebrou o coração daquele centurião romano. Né? E São Lucas conta uma coisa também interessante, no capítulo 23 dele, versículo 48, ele diz que a multidão regressava batendo no peito. Aquela multidão que o entregou para Pilatos, crucifica-o, né? Se afastava de Jesus ali, batendo no peito. Ora, o que é esse batendo no peito? Sinal de arrependimento, sinal de remorso. É verdade que os doutores da lei, os sacerdotes, continuaram zombando. Você não é o Filho de Deus? Então desce da cruz. Não salvou a tantos? Por que você não salva a si mesmo? Né? Mas não. Jesus sabia que ele tinha que beber aquele cálice que o Pai tinha dado para ele, né, até o fim. Para que até o último homem que existisse na face da terra, antes dele voltar, tivesse a chance do perdão, do arrependimento e de uma vida nova. Né? Então, ele ali, né, não tem dúvida. E depois Jesus desce ali, né, ele é sepultado e Jesus ressuscita. Né? E é muito interessante, né, a gente perceber que, né, ele se apresenta em primeiro lugar para as mulheres. Os evangelistas dizem que o dia estava nascendo, era o domingo, primeiro dia da semana. Né? Madalena vai ao túmulo ali com a outra Maria, né? Maria, que era mulher de Cleofas, mãe daqueles discípulos lá de Emaús. Né? Segundo a tradição, São Cleofas era irmão de São José, e Maria de Cleofas era, portanto, cunhada de Nossa Senhora. Por isso que chamavam de a irmã de Maria, porque eles não tinham, o hebraico, o aramaico, não tinha a palavra primo, então usava a palavra irmão para os parentes. Não é? E ali a gente vê, né, Madalena corre até João e Pedro, né, para anunciar, né, que eles tinham visto, né, o sepulcro vazio, a pedra rolada, né? E que coisa interessante, meus irmãos. São pequenos detalhes que Deus coloca ali, né? Mas que as mulheres notam, os evangelistas narram. Né? Ali foi o primeiro ato de fé da igreja. Pedro e João correm até o túmulo. Né? Primeiro ato de fé na ressurreição de Jesus. Ouvindo de uma mulher. E o evangelista São João, ele gosta de contar que ele correu mais do que Pedro. Eu acho que ele era mais novo, correu mais do que Pedro. E ele chegou à porta do sepulcro e ele não entrou. Mas Pedro chegou e entrou. Eu vejo aí alguns sinais muito importantes. Primeiro, as mulheres vão contar para os apóstolos. O primeiro que precisa saber da ressurreição é Pedro e João. Veja que coisa interessante, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes.
Mas Jesus manda as mulheres, vão contar para Pedro e João. Digam que eu vou encontrar com eles na Galileia. É a importância da igreja. Né? Pedro corre até o túmulo. E ele vê ali os sinais. Né? O sudário colocado de um lado, um outro sudário que cobria a cabeça colocado do outro lado. Né? São dois sudários. Um sudário que cobria todo o corpo de Cristo, que está em Turim, e o sudário que cobria a sua cabeça, está ali. Sinais simples, né? Que Deus deixa ali para as mulheres perceberem. Ele não está mais aqui. Esses panos que o envolveram estão do lado. Olha, ele foi embora. Madalena fica preocupada. Né? Roubaram o meu Senhor. Né? E ela vê Jesus, ela pensa que é o jardineiro e fala para ele, né? Se foi você que tirou o meu Senhor daqui, diga onde é que está que eu vou buscar. Eu fico pensando, será que aquela mulher podia perceber que ela sozinha podia buscar um cadáver, né? E trazer, quem sabe, de volta para o túmulo? Mas o amor dela a Jesus era tão grande que ela não pensava nem nas consequências. Se for o Senhor, onde é que o Senhor colocou que eu vou buscá-lo? Até que Jesus se revela a ela, Maria. Quando ele fala o nome dela, Maria, ela percebe que é Jesus, né? Raboni, mestre, né? É impressionante esses detalhes, né? Note uma coisa interessante. Quando Jesus nasceu, né? Interessante isso, os anjos anunciaram aos pastores. E quando Jesus ressuscita, um anjo anuncia às mulheres. Não é significativo isso? Sempre anjo que anuncia o nascimento dele e anjo que anuncia para as mulheres a ressurreição. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? O anjo fala para elas, né? Veja que coisa interessante, né? Quando Jesus nasce, são aqueles pastores humildes que recebem a notícia. Não são os sumos sacerdotes, não são os doutores da lei, não, são aqueles homens simples, aqueles pastores. E quando ele ressuscita também, não é para Pedro que ele aparece, não é para Tiago, não é para João, é para as mulheres. As mulheres. Porque essas mulheres ficaram ali aos pés dele, na cruz, derramando suas lágrimas. Né? Que coisa impressionante, meus irmãos. Que predileção Jesus tinha e tem pelas mulheres. Né? Hoje, quando eu vejo, por exemplo, os encontros que a gente vai pregar por esse Brasil aí, sempre a maioria é mulheres. Pode ter certeza. Você tem um encontro aí, 70%, 80% é mulheres. O único encontro onde é metade de homem, metade é mulher, é encontro de casais. Porque o resto, né, o coração da mulher é um coração muito mais chegado ao Senhor ressuscitado, um coração muito mais chegado. Né? Então, através dessas coisas simples, né, Jesus ilumina os discípulos, ilumina as mulheres sobre a sua ressurreição. Né? Alguém perguntou assim, mas por que será que Jesus quis ressuscitar numa hora assim de madrugada que ninguém viu? Né? Até os próprios soldados que cuidavam dele ali não perceberam. Já podiam até estar dormindo, né? Depois São Mateus até conta no Evangelho de hoje que eles foram contar lá para os sumos sacerdotes que o corpo de Jesus tinha desaparecido, né? E eles não sabiam como. Então os sumos sacerdotes subornaram os soldados. Disseram, não, toma aí um dinheiro. Né? Diga que vocês dormiram durante a madrugada e que roubaram o corpo dele. Né? Mas e aí se o governador vier ficar sabendo, a gente pode ser punido? Não, deixa, a gente dobra lá o governador. Você percebe, meus irmãos, que a questão do suborno, a questão da propina é muito mais antigo do que a gente pensa. Né? Subornaram os guardas. Tinha um sacerdote, doutor da lei, porque tinham medo, né, da ressurreição de Jesus. Mas não adianta, porque Jesus ressuscitou mesmo e aparece. Né? Depois a gente vê, né, esses sinais extraordinários da ressurreição de Jesus. Né? Não tem como a gente... E uma coisa que eu queria destacar é o seguinte. As pessoas que querem destruir o cristianismo, né, querem ferir exatamente a ressurreição de Jesus.
Porque a ressurreição de Jesus é tudo, né, na nossa fé. Então, para destruir o cristianismo, destruir a fé no Cristo, é preciso destruir a verdade da ressurreição. Mas a igreja diz com toda clareza, lá no catecismo, você pode conferir no catecismo da igreja, no número 639, a igreja fala que não tem dúvida de que a ressurreição de Jesus é um acontecimento histórico. E aí narra, né, uma porção de passagens onde a gente vê isso, né? Jesus aparece, São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 1, São Paulo fala, ele apareceu a mais de 500, onde muitos ainda estão vivos. Era lá por volta do ano 56 que São Paulo escreve isso. Quer dizer, Jesus ressuscitou lá por volta do ano 33. Paulo escreve lá por volta do ano 56. Não é? Ou seja, mais de 20 anos depois. Né? E falei, alguns ainda estão vivos. Né? Os apóstolos dão um testemunho fortíssimo. Por exemplo, eu posso aqui, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, gostaria de relembrar aqui algumas passagens muito interessantes. Né? Por exemplo, aqui a gente vê o seguinte, né? São Pedro falando, né, ao povo, né? Israelitas, ouvi estas palavras, né, lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, né? Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios, etc. Né? Vós o matastes crucificando por mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Atos 2, né? Versículo 23 em diante. Então, vejam, a pregação dos apóstolos, irmãos, foi em cima da ressurreição. Depois a gente vê no versículo 30, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono, falando do rei Davi. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele, Davi, previu e anunciou por estas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Está aí. Aí, versículo 32, a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Do que todos nós somos testemunhas. Então, a gente percebe que toda a pregação dos apóstolos era centrada na ressurreição. Né? Posso citar aqui mais uma outra passagem, por exemplo, Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes, chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício a um enfermo, eles tinham acabado de curar aquele homem na entrada do templo, né? Ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são e em pé diante de vós. Está aí. Depois, um pouco para frente, né? Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhe Pedro e João, julgai-o vós mesmos se é justo diante de Deus, obedecemos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ou seja, todo o trabalho dos apostólicos, dos apóstolos, imediatamente após a ressurreição, era centrada na ressurreição de Jesus. Sabe, meus irmãos, a ressurreição, alguns querem dizer assim, isso aí é um mito inventado pela igreja para, não é? Ora, eu pergunto, será possível que um mito, uma mentira, pode produzir todo o efeito que a ressurreição de Jesus produziu? Veja bem, me acompanhe. Primeiro, Jesus apareceu várias vezes para os apóstolos, apareceu para as mulheres, apareceu para aqueles 2 discípulos de Emaús, e ninguém acreditava na ressurreição de Jesus. Você lembra do episódio de Tomé? Né?
Os discípulos estavam reunidos, Jesus apareceu, né? E Tomé não estava. Aí depois disseram para Tomé, Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé disse, não acredito, de jeito nenhum. Se eu não colocar a mão, né, no lugar dos cravos, do lado, eu não acredito. Veja como os apóstolos não acreditavam. Mas nós vimos, Tomé. Não acredito. Aí Jesus aparece de novo e faz Tomé acreditar. Né? Os discípulos de Emaús, vejam, eram 2 discípulos. Era o domingo da ressurreição. Jesus já tinha ressuscitado. Eles iam caminhando para Emaús, que ficava ali mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Né? Segundo a tradição, era Cleofas, o discípulo de Emaús, que era irmão de São José, e o seu filho Simão, que era também dali de Emaús, que era também um dos apóstolos, Simão Menor. E Jesus caminha com eles. Né? E Jesus pergunta para eles, o que vocês estão conversando? E ele diz, será que você é o único forasteiro por aqui que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Em que mataram Jesus, o grande profeta? Nós esperávamos que fosse ele, que fosse restabelecer o reino de Israel, mas já faz 3 dias, né? Ele foi crucificado, tudo acabou. É verdade que algumas mulheres foram lá no sepulcro, no túmulo dele, disseram que não encontraram o corpo dele, mas, como quem disse, é conversa de mulher, né? Não acreditavam, até que Jesus aparece para eles, né? Na fração do pão, e depois desaparece. Eles reconheceram Jesus. Aí voltam correndo para Jerusalém para encontrar com os discípulos. Sabe, meus irmãos, a primeira constatação claríssima que a gente chega é que jamais os apóstolos inventariam a fraude da ressurreição, porque eles não acreditavam nisso. Como é que eles iam, né, inventar um mito, uma fraude, se eles não acreditavam? A muito custo eles acreditaram. A muito custo. Né? Precisou Jesus aparecer para eles e dizer, olha, eu não sou um fantasma, não. Um fantasma não tem um corpo, não. Traz aqui um pedaço de peixe que eu quero comer na frente de vocês. Os apóstolos estavam tão atordoados, né, que não conseguiam compreender aquela situação toda. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui nessa nossa reflexão é isto. A ressurreição é um fato histórico. A igreja não tem dúvida. Os evangelhos estão repletos de testemunha disso. E sabe, os evangelhos são documentos autênticos, comprovados pela crítica racionalista inimiga da igreja, naquele tempo lá do século XVIII, Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. Né? Mas alguns perguntam, por que Jesus não deixou ninguém perceber a ressurreição dele? Por que ninguém viu, ninguém fotografou, como o povo diz, né? Aí tem uma coisa muito interessante. Jesus quer que a gente acredite na ressurreição pela fé. Aquilo que ele disse para Tomé, Tomé, você acreditou porque você me viu, você me tocou, Tomé. Bem-aventurados aqueles que vão acreditar sem me ver. É isso que Jesus quis dar a nós essa bem-aventurança, de acreditar na ressurreição dele, porque ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou, e a igreja que ele deixou para levar a sua mensagem de salvação ao mundo, a igreja atesta a sua ressurreição. Aí Jesus, né, nos dá a nós o mérito de acreditar na ressurreição dele, e não só o mérito de acreditar na ressurreição, mas o mérito de viver em função da ressurreição dele. É a outra parte da nossa conversa aqui. Não é? No anúncio que nós colocamos desta nossa conversa, coloquei o que a ressurreição de Cristo tem a ver com a minha vida. Então, nós acreditamos na ressurreição porque a igreja diz, e nós então vamos pautar a nossa vida em cima da ressurreição de Cristo. Não é? E aí eu queria, sabe, para fazer essa reflexão aqui da segunda parte da nossa conversa, eu queria tomar o texto do Evangelho, da carta de São Paulo aos Colossenses, né? Onde São Paulo ele fala da ressurreição de Jesus. Primeiro, São Paulo, quando ele fala
da ressurreição de Jesus, é um texto muito importante da carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3. Eu quero ler aqui para você, porque esse texto é muito importante, né? Romanos 6, 3, São Paulo diz assim, ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Então, o que São Paulo está dizendo? Pelo batismo, meus irmãos, aplica-se a cada um de nós a redenção, a salvação, a morte e a ressurreição de Cristo. Pelo batismo nós morremos com Cristo. Morremos como? Morre em nós o homem velho. Aquele homem que estava prisioneiro do demônio. Porque, como diz a carta aos Colossenses, né? Jesus rasgou aquele documento de dívida que existia contra nós na mão do demônio e pregou na cruz, não é? Nos libertou. Então, morre no batismo o homem velho, é vendido ao pecado e vendido ao demônio, e ressuscita um homem novo nos braços de Deus. Olha a importância do batismo. Vou repetir, São Paulo diz aqui, né? Bem claro, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Aí ele fala assim, se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante, a sua seloemos igualmente por uma comum ressurreição. Ou seja, nós morremos com Cristo, né? Na morte dele, nós então ressuscitaremos também com ele. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Aquele que morreu com Cristo fica libertado do pecado, pela força da ressurreição. Não é? E aí São Paulo conclui dizendo assim, ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele. Né? Pois sabemos que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Mas aí, meus irmãos, é muito importante a gente viver, então, essa nova dimensão do ressuscitado. Então, qual é a consequência, né? As implicações da ressurreição na nossa vida? E aí é o que São Paulo diz aqui na carta aos Colossenses. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, São Paulo, no capítulo 3, coloca isso com todas as letras. Ele diz assim, né? Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo pelo batismo. Sabe, é preciso que a gente tenha consciência disso. Nós éramos criancinhas quando fomos batizados, não tínhamos consciência disso. Mas hoje nós temos. O que significou o meu batismo? Eu morri com o Cristo ali. Eu ressuscito com ele. Todo dia de manhã eu vou à missa, na Catedral de Lorena, onde eu fui batizado, e lá tem a pia batismal onde eu fui batizado. Então, todo dia depois da missa das 6h30, eu vou até aquela pia batismal, beijo aquela pia batismal com toda a reverência, e eu digo, Senhor, aqui eu renovo as promessas do meu batismo, a minha morte e a minha ressurreição. Renuncio a Satanás e às suas obras. Renuncio a todos os meus pecados e professo a fé da Santa Igreja. Porque aqui, esta pia, foi o túmulo do meu homem velho, mas também foi o berço do meu homem novo. Túmulo do homem velho, berço do homem novo. Sabe, se você tem a oportunidade de ir à pia batismal onde você foi batizado, é ali que você morreu com Cristo para o pecado, para o demônio, para o inferno, onde nós todos estávamos condenados por causa
do pecado dos nossos primeiros pais, e você ressuscitou com Cristo ali, naquele berço do homem novo. Sabe, isso renova a sua fé, fortalece a tua fé, fortalece a tua esperança, fortalece também a sua caridade. E São Paulo vai dizendo aqui, né? Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Então, meus irmãos, a consequência da ressurreição na nossa vida é continuar essa luta diária que nós todos temos que travar contra as paixões desordenadas que lutam dentro de nós. Quais são essas paixões? O pecado. Quem de nós que não tem um pecado de soberba, de orgulho, de vaidade, às vezes de arrogância, de prepotência, de autossuficiência, de um amor próprio exagerado, um egoísmo? Quem de nós não tem isso? Então São Paulo fala, busca as coisas do alto. Não busca as coisas terrenas. Não é verdade que nós todos ficamos lutando aí por causa das coisas da terra, para ganhar mais dinheiro, para ter um carro novo, para ter uma casa nova, para ter festa, não é verdade? Não tem, meus irmãos, como fugir disso. Se eu não disser aqui essas coisas, eu estaria mentindo. Eu estaria falsificando o significado da ressurreição. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo que está dizendo, afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. São Paulo faz esse raciocínio. A vida de vocês, para esse mundo, acabou. Acabou. A vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Porque ressuscitastes com Cristo, que está sentado à direita do Pai. Né? E ele diz, né, que quando Cristo, vossa vida, aparecer, então vós também aparecereis com ele na glória. Sabe, então, o que a igreja coloca para nós é isto, né? Nós irmos caminhando para frente. E eu gosto também de juntar a tudo isso a carta de São Paulo aos Filipenses. Na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, São Paulo também coloca uma reflexão muito importante para os filipenses, que é consequência da ressurreição. Se a gente meditar bem, São Paulo diz assim para os filipenses, né? Por isso Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo homem, todo nome, né? Para que o nome de Jesus, falando de Jesus ressuscitado, né? Se dobre no céu e na terra, nos infernos, todo mundo proclame, Jesus é o Senhor. Mas aí São Paulo começa uma reflexão em cima disso, dizendo assim, assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação. Ele fala, com temor e tremor. Engraçado, né? Temor e tremor. Trabalhe na salvação, conquista a salvação, ganha a salvação. Né? E aí ele fala assim, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em nós o querer e o executar. É Deus que realiza em nós eu querer as coisas do alto, buscar as coisas do alto. Então, se é Deus quem opera em nós o querer e o fazer, então nós temos que buscar força diante de Deus, a graça diante de Deus. Sabe, uma coisa muito importante que São Paulo coloca em todas as suas cartas, né? E o próprio Jesus colocou, Deus habita em nós. Sabe, diante da ressurreição, nós temos que ter um sentimento profundo de Cristo vivo, ressuscitado, que vive no meu coração. Mas para isso é preciso você tomar consciência. Não é? Cristo está em mim. É dogma de fé da igreja que Deus habita num coração que não está em pecado mortal. Isso é dogma de fé. Deus está em nós, Cristo está em nós, vivo, ressuscitado. Ele nos alcançou pela ressurreição. Ele está em nós, mas será que nós estamos nele?
Essa é a grande pergunta. Ele está em mim. Mas será que eu estou nele? Uma vez uma amiga, falando de uma outra amiga, que era muito pobre, mas que depois ficou rica, né? Dizia, fulana, ela saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dela. Uma expressão interessante, né? Ela ficou rica, mas a pobreza continuou. Quer dizer, será que a gente toma consciência que Cristo está em nós, vivo, ressuscitado? Eu converso com Ele? Eu tenho intimidade com Ele? Sabe, meus irmãos, celebrar a Páscoa não é só a gente ficar mandando mensagens bonitas para os outros. É bonito isso, eu recebo muitas mensagens e eu mando também para os outros. Cristo ressuscitou, aleluia. Né? Fotos bonitas que são encaminhadas pelo WhatsApp, pelo Facebook, bonito, eu gosto, não estou dizendo que seja, mas não basta isso. Não basta dar chocolate para as crianças, não basta dar o coelho da Páscoa. Não, é preciso mais. É preciso assumir Cristo na minha vida, ter intimidade com Ele. Na hora dos meus problemas, das minhas angústias, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, esse encontro pessoal com o Senhor. Muitas vezes a gente vai rezar e a cabeça da gente vem uma porção de pensamento, não vem? Parece que o demônio quer tirar a gente da oração. Você está rezando, aí você lembra de um compromisso, aí você lembra de não sei o quê, lembra que tem que telefonar para fulano, para cicrano, né? E a gente não sintoniza com o Cristo. Deixa para lá esses problemas, né? Deixa. Os problemas que vêm na cabeça da gente na hora da oração mostram o que para nós? Os místicos falam isso. É que nós estamos mais preocupados com as nossas coisas do que com o próprio Jesus, com quem nós estamos conversando nesta hora. Então, a ressurreição implica numa mudança de vida, né? Uma vida nova, em que a gente vai buscar as coisas do alto. Não vou mais ficar correndo, desesperado atrás das coisas aqui da terra, correndo só atrás de dinheiro. Não tenho tempo, às vezes nem para a família direito, não tenho tempo para fazer nada na igreja, não tenho tempo para fazer uma caridade. E o coração da gente vai se fechando. Sabe, meus irmãos, quanta gente precisando de nós, quanta gente passando necessidade nas nossas periferias. Sabe, será que a gente lembra dessas pessoas? Né? Jesus fala isso para nós. Onde sofre teu irmão, eu estou sofrendo nele. Quantas lágrimas nós precisamos enxugar, meus irmãos, dos nossos outros irmãos sofredores. Não é? Mas se a gente ficar só pensando em nós, nas coisas da terra, nos prazeres da terra, na comida que eu vou comer, no restaurante que eu tenho que ir, aí escolhe um, escolhe o outro, e acaba de um, já quer o outro. Se a gente fica amarrado a essas coisas da terra, a gente não ressuscita com Jesus. Então, a ressurreição é um chamado, é um convite. Né? Ressurgir é sair da morte para a vida. Páscoa é sair da morte para a vida. Né? Jesus fala lá no Evangelho de São João, capítulo 12, ele diz, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dá fruto. Não tem como a gente escapar disso, meus irmãos. Cristo, para ressuscitar, ele primeiro morreu. Nós também. Para nós termos a nossa ressurreição, nós temos que passar pela morte também. Não é a morte física, né? Não, mas é a morte dos nossos prazeres, a morte da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Mas não fique pensando você que isso aí é um caminho de tristeza. Não fique pensando você que isso aí é um caminho de frustração. Não, pelo contrário. É um caminho de altíssima felicidade. Eu não sei se você já leu, por exemplo, a vida da Madre Teresa de Calcutá.
Aquela mulher que entregou a sua vida para aqueles mortos que morriam nas ruas lá de Calcutá, de Nova Delhi, né? Pegava aqueles leprosos, mal cheirosos, levava lá para sua casa com as suas irmãs, tratavam deles. Gente que morria nos braços dela, de fome, de lepra, de outras doenças. E ela era uma mulher tranquila, era uma mulher alegre. Por quê? Porque ela morreu para ela e vivia para Deus, vivia para os outros. Sabe, no fundo, a ressurreição é isso. É a gente não viver para nós, viver para os outros, viver para Deus. Não tem como a gente não chegar nesse ponto. Se ficar falando de ressurreição, só de coisa bonita, olha, vida nova, felicidade, paz, alegria, bondade, tudo bem. Mas se nós não descermos no cerne da questão, que é morrer para si mesmo, para buscar as coisas do alto, como São Paulo diz, sabe, a graça de Deus não acontece. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, São Paulo deixa claro, né? Nós somos cidadãos do céu. É de lá que nós esperamos o Cristo, que vai ressuscitar o nosso corpo e vai fazer o nosso corpo ser glorioso como o corpo dele, pelo poder que ele tem de submeter a si todas as coisas. Sabe? Não adianta, meus irmãos, a gente pensar que a gente vai ser feliz aqui nesse mundo, só pensando aqui nesse mundo, só correndo atrás de dinheiro, só correndo atrás de fé. Não é isso. Sabe? A vida passa para todos nós. Todos nós, a vida passa para todos nós. Eu lembro que meu pai dizia assim, olha, se você não morrer, você vai ficar velho, viu? Não sou eu, não é só eu, não. Sabe? E não é só ficar velho, não, a gente morre mesmo. Meus cabelos não eram brancos, hoje estão brancos. Né? Mas São Paulo diz, não se desespere, não. Porque não importa, ele fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 2 Coríntios 4, 16, São Paulo diz assim, não importa que o meu corpo vá morrendo, importa que meu espírito vá renovando a cada dia. Isso é que importa, São Paulo diz. Sabe, meus irmãos, na medida que o nosso corpo possa ir definhando, isso é inexorável para todo mundo. O importante é que o espírito vá se renovando. Né? O corpo vai morrendo, mas o espírito vai vivendo no Cristo ressuscitado, na intimidade com Ele, na vida de oração com Ele, na comunhão, onde você o recebe, e você fica ali com Ele, contemplando, adorando, louvando, intercedendo por todos que precisam de você, pela igreja, por aqueles que já passaram para a vida eterna, né? Rezando pela sua família, rezando pelos necessitados, rezando por todas aquelas pessoas que se recomendaram as suas orações. Estão ali em comunhão com Jesus, deixando que o seu corpo penetre o seu corpo, que o seu sangue misture com o seu sangue, que a sua divindade misture com a sua humanidade e que a sua alma humana se una também à sua alma. Né? Então aí, sabe, você pode ir morrendo no corpo, mas você vai vivendo no espírito, vai renovando no espírito. Né? E em todas as outras práticas que nós temos que fazer, mas com consciência, a oração profunda. Depois a intimidade com Jesus. Ter um tempo para ficar com Jesus, meditando o seu evangelho, ouvindo a sua voz, respondendo a Jesus, perguntando a Jesus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje na minha vida? Não é? Sabe? Então, tudo isso, meus irmãos, é aquilo que a gente pode dizer que é a consequência da ressurreição na nossa vida. Bem, eu quero terminar aqui essa nossa conversa hoje, né? Dizendo exatamente isso. Na ressurreição, algo deve morrer em nós. Eu deixaria para você essa pergunta. Ressurreição é vida nova. Mas para que tenha vida nova, é preciso morrer a vida velha.
eu pergunto, o que está precisando morrer em nós? Algo precisa morrer em nós. O que Deus quer que morra na minha vida? Né? Para que haja uma vida verdadeira de Deus em nós, é preciso fazer isso. Eu concluo rezando com você, né? Pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção nesta noite. Primeiro, para que nós tenhamos coragem, sabe? De examinar todas essas coisas que eu disse aqui hoje, que eu sei que não são fáceis, não. Não são fáceis para você e não são fáceis para mim. Mas nós temos que ser honestos. Nós temos que ser honestos conosco, ser honestos com Deus, ser honestos com a palavra de Deus. São Tiago fala, não basta ler a palavra de Deus, é preciso colocá-la em prática. Senão não tem valor, senão não tem poder. Então, eu sei que tudo isso é difícil, mas Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante, né? Aquilo que é impossível à natureza, a nossa natureza como que rejeita, né? Tudo isso, né? Santo Agostinho dizia, aquilo que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. É possível. E São Paulo fala da força da ressurreição. São Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala, né, da força da ressurreição. A ressurreição é uma força, né, que, assim como que traz para nós um suplemento de graça para a nossa natureza. Né? Então, por isso que a igreja coloca para nós 8 dias de celebração da Páscoa, liturgicamente. Você vai ver que todos os evangelhos desses 8 dias são sobre a ressurreição de Jesus, todos eles, para que a gente mergulhe na ressurreição de Cristo e a gente beba dessa fonte de graças, para que o Senhor faça em nós a transformação que precisa ser feita. Como diz São Paulo, este aqui, é Deus quem opera em nós o querer e o fazer. Não somos nós, é Deus. Então, Senhor, eu peço nessa noite por mim, peço por esses meus irmãos e irmãs que me acompanham nessa meditação, que o Senhor nos dê, Senhor, o querer e o fazer a tua santa vontade. Que nós tenhamos coragem, Jesus, né, de morrer para nós mesmos, viver para vós, viver para as pessoas, aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que a nossa mão alcança, aqueles que nós podemos ajudar, né? Em todas as maneiras que é possível ajudar. É isso que eu te peço, Senhor, com a intercessão de Nossa Senhora, ela que entregou também a sua vida totalmente ao Senhor, ela que foi a serva do Senhor, ela que morreu totalmente para si, ela e São José, que desapareceram para que o Senhor aparecesse, morreram para que o Senhor vivesse, que pela intercessão deles também, Jesus, seu Pai e a tua Mãe querida, o Senhor nos conceda nesta noite essa graça, de com alegria, Senhor, com alegria, nós buscarmos essa vida nova que a ressurreição de Jesus traz a nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Né? Uma grande alegria nós podemos encontrar mais uma vez. Rezem por mim, eu rezarei para vocês. Em todas as santas missas da minha comunhão, eu coloco todos aqueles que me acompanham, meus leitores, meus ouvintes, meus telespectadores, meus alunos, né? Todas as comunhões eu peço por vocês e peço que vocês peçam por mim também. Fiquem com Deus, uma boa noite, que o Senhor ressuscitado, né, viva, glorioso e triunfante no coração de cada um de vocês. Amém.